No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Saul levantou na pequena área e o Arrascaeta apareceu sozinho para fazer Flamengo 1, Juventude 0. Depois foi a vez do Carrascal dar a assistência para o Emerson Royal ampliar primeiro gol do Royal pelo Flamengo. Flamengo que voltou a vencer no Juventude, no Alfredo Jaconi, depois de 28 anos ou 13 jogos. Era um longuíssimo jejum. Falando em Flamengo ainda, venceu o Juventude, né? Tá firme aí na liderança do Brasileirão. Bora ouvir agora o que o Felipe Luiz falou depois desse jogo. A equipe tende a evoluir, como a gente já viu uma evolução muito grande do primeiro semestre pro que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto para poder continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados a gente não controla, mas a forma que a gente joga, sem nenhuma dúvida, sim, e vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance. O Flamengo não vencia o Juventude fora de casa, como eu disse, desde 1997. Foram 28 anos. É a primeira vez que o Flamengo ganha todos os jogos que disputa no Rio Grande do Sul em uma temporada. Já tinha feito 2-0 no Grêmio, no Brasileirão, e tinha vencido o Inter 2 vezes. Uma pelo Brasileiro e outra pela Libertadores. Que o tabu lá no Alfredo Jaconi chegou ao fim. Enfim, Felipe Luiz conseguiu essa proeza pra gente. Vamos para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número assim impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12, cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Ah, Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha basicamente em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saul, palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho. Saul ou o Pulgar que está retornando agora de lesão? A ver, quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção, o Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols, ele igualou o número de gols da maior da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta tá comendo a bola.
Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário. Teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita, ele poderia ter rolado para trás, porque o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, eu acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem. Inclusive, a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato... Foi mal, desculpa, gente. O fato dele ter deixado... porque chegou uma mensagem que eu tive que ler. O fato dele ter deixado o Samuel Lino durante muito tempo no jogo, isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz, ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira é muito firme também. E quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores nas redes sociais de uma maneira bem injusta. Tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou também fora de ritmo, a forma física não era ideal, inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo. Então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade, que os 2 gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. E o Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante, porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só 1 ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante. É uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Agora é comemorar, torcedor rubro-negro. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago uma notícia quente para vocês que mexe com os bastidores do Mengão. O Flamengo está rescindindo o contrato com o atacante Everton Cebolinha, segundo informações do jornalista Mauro Mendes. O jogador, que chegou ao clube com grande expectativa e status de reforço de peso, não conseguiu conquistar o espaço esperado na equipe titular. E, ao que tudo indica, já manifestou interesse em buscar novos desafios para a próxima temporada, em 2026. O rubro-negro, por sua vez, entende que o ciclo do atleta pode estar chegando ao fim e vê com bons olhos a possibilidade de uma saída amigável, evitando desgastes e abrindo espaço na folha salarial para futuras contratações. Everton Cebolinha teve momentos de destaque, marcou gols importantes e foi peça útil em algumas partidas decisivas, mas não conseguiu manter regularidade ao longo das temporadas. Com a concorrência acirrada no setor ofensivo, especialmente com a chegada de novos reforços e o bom desempenho de outros atacantes do elenco, o espaço para o jogador foi diminuindo gradualmente, gerando frustração tanto para ele quanto para o clube. A diretoria já teria iniciado conversas com o staff do atleta para definir os termos da rescisão contratual, buscando um acordo que seja benéfico para ambas as partes e evitando possíveis litígios. O interesse de clubes brasileiros e até mesmo de equipes do exterior em contar com o futebol de Everton é grande, e 2026 pode marcar uma nova fase na carreira do atacante,
que ainda tem mercado e qualidade para brilhar em outros times. Para o Flamengo, a saída de Cebolinha pode representar uma reorganização estratégica do elenco, permitindo que o clube direcione investimentos para posições mais carentes e mantenha a competitividade em alto nível nas principais competições. Essa decisão também demonstra que a diretoria rubro-negra não tem receio de tomar medidas firmes quando percebe que um ciclo está se encerrando, sempre pensando no equilíbrio do elenco e no desempenho dentro de campo. A torcida, como sempre, vai acompanhar de perto cada passo dessa negociação, com expectativa sobre quem poderá chegar para reforçar o ataque. Enquanto isso, o nome de Everton Cebolinha certamente permanecerá em pauta nos próximos dias, gerando debate sobre sua passagem pelo Mengão e o que ele ainda pode oferecer no futebol brasileiro ou internacional. É um movimento importante no planejamento do Flamengo para 2026 e mostra que o clube segue atento às necessidades do grupo e às oportunidades do mercado.